Falo que esse projeto ele vai decolar, né? Sim. Amém. Amém. Não é à toa que tem o nome de voo. Amém. Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa Cria do Morro. Hoje estamos aqui no bairro Planalto, na região norte da cidade de Belo Horizonte. E hoje estamos aqui com a Jana. Tudo bem, Jana? Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, hoje vamos falar aqui sobre o autismo. Hoje iremos ter um programa um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados. E a Jana vai nos ensinar hoje aqui, nos mostrar o que é o autismo. Tudo bem? Jana, se apresenta para o pessoal do Cria do Morro, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Jana Neves. Eu sou mãe de uma criança com autismo, Gabriel, de 4 anos. Sou esposa também do Lenine, que também é autista. E sou presidente do projeto Voo Azul Autismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês do que é tudo isso. Primeiramente, para vocês entenderem um pouco, o autismo ele é uma condição neurológica, ele é uma condição que acarreta aí no neurodesenvolvimento do paciente, né, da pessoa com autismo. Os principais impactos é na socialização, na questão da comunicação e da questão comportamental. Ok, perfeito. Ô Jana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são as dificuldades do autista hoje. O que você tem vivido aí de dificuldade, né? Você bem disse que o seu esposo é autista, seu filhinho também é autista. Sim. Né? Eu queria que você falasse das dificuldades que vocês encontram hoje na questão do autismo. Então, hoje a nossa maior dificuldade, né? Eu acho que é a dificuldade aí da maior parte da população, dessa causa autista, é a conscientização, a questão do tratamento, da acessibilidade ao tratamento, que é muito complicado, é muito inacessível, e a conscientização, principalmente porque vem muita questão do preconceito, né? A questão da escola também ainda se fala pouco, né? E agora começou a se falar mais sobre o autismo, porém é uma coisa que ainda muito nova para a maior parte da sociedade. Então, no geral, acho que a dificuldade é esse entendimento, né? Eu falo que a conscientização ela começa a partir do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Levando conhecimento para as pessoas. A partir desse conhecimento, quando a pessoa passa a entender de fato o que é, a conscientização chega, né? Mas é uma causa muito grande e ainda com muito pouco recurso, né? A escola precisa de preparo, os comércios precisam de preparo, essa família, né, que recebe esse diagnóstico precisa também desse preparo, desse olhar mais humanizado, desse cuidado. Então, assim, são muitos desafios, né? Implica aí em muita coisa que ainda é necessário e que a gente como familiar, como mãe, pai de pessoa com transtorno do espectro autista não tem. Sim. Então, assim, eu acho que o principal, né, esse cuidado para com a família e para essa pessoa com autismo. O tratamento, o que eu mais busco, a minha luta hoje é pelo tratamento digno para essas famílias, para essas crianças, para esses adultos, que a gente tem que entender que hoje a sociedade fala muito da criança autista. Sim. Mas essa criança ela vai ser jovem, vai ser adolescente, né? Jovem, adulto e idoso. Sim. E o espectro do transtorno autista ele é uma condição neurológica para a vida inteira. Então ele não é uma doença, é uma condição que não tem cura, né? Isso é muito importante falar, porque muitas pessoas entendem ainda como uma doença. Sim. E não é. Mas é uma coisa que demanda um cuidado, né, especializado o tempo inteiro, né? E por toda a vida. Sim.
Você falou que não tem cura, mas tem um tratamento. Sim. Não é isso? E é uma das causas que você luta para esse tratamento. É. Não é isso? Isso mesmo. A pessoa com autismo, ele demanda muitas terapias, né? Então, ele demanda aí a maior parte, né? Ele demanda fono, ele demanda terapeuta ocupacional, fisioterapia, psicologia. Só que quando a gente fala desses tratamentos, a gente está falando aqui de coisas bem específicas. O profissional, ele tem que ser especializado na questão do autismo para conseguir fazer ali essa intervenção com a pessoa autista. Então, essa é uma dificuldade também, porque é um profissional específico, especializado, Sim. né? Então, assim, é difícil, né, encontrar, até mesmo para as pessoas que têm plano de saúde, não é fácil, Sim. né? E imagina então as pessoas que não têm, né, acessibilidade aí ao plano de saúde, não tem condição de pagar no particular. Então o projeto Voo Azul, ele visa isso, ele Sim. visa esse tratamento especializado para essa população que não consegue hoje arcar com o tratamento. Sim. Ô Jana, conta pra gente como que despertou em você, como e quando despertou em você o desejo, né? Você já disse que seu esposo e filho são autistas, isso levou você a entender a necessidade que, no geral, o pessoal, né, o autista, ele tem. E quando surgiu, assim, a ideia de você criar um projeto? Você hoje tem um projeto, não é? Sim. Idealizadora do projeto, Isso. Não é isso? Voo Azul. Voo Azul. Então conta Autismo, pra gente, isso. como surgiu? Então, surgiu pelo seguinte, eu não tinha nenhum conhecimento sobre Sim. o autismo e meu filho desde novo apresentava alterações e eu levava, né, no médico e sempre questionava que tinha algo ali errado. Sim. Então, ele começou a fazer investigação, né, essa triagem que é feita com neuropediatra, psicólogo, TO, fono, e aí veio esse diagnóstico. Então, quando veio o diagnóstico do autismo, eu me desesperei. Eu acho que acontece isso com a maior parte das mães e das famílias, né? Sim. Porque como eu não tinha nenhum conhecimento, eu fiquei preocupada, né? E agora, o que eu vou fazer? Sim. Então, eu fui em busca, assim, de alguém que pudesse me dar mais explicação, porque geralmente você chega, o médico te dá o diagnóstico, te dá um tanto de papel e tipo assim, se vira aí, você tem que fazer isso aqui. Sim. E é muita coisa. Aí o que aconteceu? Eu fui em busca, encontrei um grupo de WhatsApp que acolhia as mães que recebiam esse diagnóstico. E eu entrei por esse grupo e eu comecei a estudar o autismo mesmo. Hoje eu tenho mais de 30 cursos voltados para o autismo. Eu comecei a fazer psicopedagogia por causa do meu filho, para estudar e entender mais, né? Sim. Ajudá-lo mesmo. E eu entrei com tudo nesse grupo de WhatsApp. Sim. E eu vi que não era o suficiente, sabe? Era um grupo acolhedor, que acolhia a mãe naquele processo ali que ela passa por um luto quando recebe esse diagnóstico. Mas depois a gente começa a descobrir que a gente não pode dar o suporte que o filho da gente precisa. E é desesperador. Então esse projeto, ele aí começou a entrar muitas pessoas nesse grupo e eu vi essa necessidade desse grupo sair somente do WhatsApp e virar um projeto para acolher sim essas famílias, essas mães, os pais, porém para levar um tratamento digno para essas crianças, porque eu entendo o seguinte, que o meu desespero veio de saber que meu filho não estava com o tratamento necessário. Sim. Então, se a criança, né, a pessoa com autismo, ele tem esse tratamento, esse pai, essa mãe, ele vai se estabilizar, ele vai ficar mais tranquilo. Sim. Então, o projeto Voo Azul Autismo, ele visa isso, ele visa o tratamento para as crianças, né, para os idosos, para os jovens com autismo. Ele visa também o treinamento parental, porque Sim. o autista ele demanda de uma carga horária de terapia muito grande. Então, não fica só ali, ele vai na clínica, 40 minutinhos e faz uma terapia. Não, a mãe vai estender isso para todos os lugares. Dá continuidade. Seja no supermercado, seja numa pracinha, seja num parque,
seja no ambiente escolar. Então, assim, é realmente um desafio. Sim. Portanto, veio em mim essa vontade de ter esse projeto. Hoje, esse projeto ele é feito, esse acolhimento, né, feito dentro das residências ainda, sim, porque nós não temos um espaço físico, mas estamos em busca desse, sim, espaço para atender com uma equipe multidisciplinar essas famílias. E quais são, assim, as suas maiores dificuldades? Porque você falou aí que ainda não tem o espaço físico, né? Uhum. E eu creio que você tem sonhos, né, para fazer dentro desse projeto. E quais são suas maiores dificuldades, assim, seus maiores desejos de implantar para ter esse projeto de uma forma que vai te deixar bem tranquila, vamos dizer assim? Então a nossa maior dificuldade hoje é conseguir esses colaboradores, né? Sim. Nós precisamos de colaboradores para a gente alugar um espaço, para a gente começar a fazer a contratação desses profissionais para atender essas crianças, né? Esses adultos com autismo, atender essas famílias. Então, assim, o nosso maior desafio hoje é levar esse conhecimento aí para as empresas, para as pessoas, para a população, para que elas possam, de alguma forma, estar contribuindo com a gente para fazer que esse projeto aconteça, porque hoje o nosso projeto ele atende mais de 180 famílias, né? E tem assim, já existe uma lista de espera enorme para esses atendimentos. Sim. Então, assim, é uma questão de urgência, sabe? Questão de emergência, na verdade, porque cada dia que passa que uma criança fica sem tratamento, ela é pior para ela. Sim. Muito pior. Ele precisa de acessibilidade e continuidade nesses tratamentos, a pessoa com autismo. Então, assim, é uma questão de emergência mesmo. O nosso desafio é conseguir esses patrocínios, conseguir esses colaboradores para que eu falo que esse projeto ele vai decolar, né? Sim. Amém. Amém. Não é à toa que tem o nome de voo. Amém. Mas para que isso aconteça, a gente precisa aí da ajuda de todos, da ajuda da população, da ajuda empresarial. Nós contamos com qualquer ajuda. A gente faz alguns eventos, né, sociais, mas ainda assim é bem longe do que a gente necessita. Sim. Se tratando assim da escola, até os médicos mesmo, você entende que hoje o tratamento ele está escasso, assim, do autismo? Na escola, você entende que os profissionais eles ainda carecem de conhecimento, né? De mais, vamos dizer assim, experiência no assunto? Sim, com certeza. As escolas, elas estão pedindo socorro, né? Eu tenho muito contato com o professor, eu faço esse trabalho de ir lá dentro da escola, às vezes a mãe fala assim, meu filho está tendo problema lá na escola, não está se comportando bem, não sei o que está acontecendo, não quer ir. Então, assim, eu vou, né, para fazer uma observação desse aluno lá dentro do ambiente escolar. Então, eu recebo muitas queixas dos professores, né, que eles não estão capacitados para lidar, né, porque a demanda tem crescido. Sim. E eles não têm a especialização necessária, né? Assim, para lidar com a criança autista, principalmente dentro de um ambiente escolar, demanda muita especialização, né? Essa criança, ela tem várias questões, né? Elas trazem aí questão auditiva, sensibilidade com barulho, sensibilidade com luz, sensibilidade com tato, seletividade alimentar. Sim. A gente tem muita autista que é não verbal, então tem que trazer uma tradução aí de forma, né, que ele vai entender essa comunicação, mesmo ele não sendo verbal. Então, assim, falta muito dentro, né, do ambiente escolar. Sim. E não só do ambiente escolar, né, os profissionais também, né, que vão atender, ainda são poucos. São poucos que têm acesso mesmo a se especializar, né? A especialização é um custo alto para o profissional também. Entendo. É igual você disse que o tratamento não é uma doença, não é isso? Isso. Não tem cura, mas tem um tratamento. Isso. E hoje vocês, assim, têm a dificuldade com esse tipo de tratamento no SUS, por exemplo? Nossa.
Total. Total, gente, total. A terapia no SUS, ela acontece, vamos dizer assim, quando é bem, quando é um posto assim, mais ou menos, por exemplo, né, uma vez no mês, uma terapia. E que é assim, absurdo, absurdo. E também quando a criança chega ali, né, nessa fase de adolescência, 11, 12 anos, o SUS também já não atende. Sim. Sabe? Então, assim, o SUS em relação ao tratamento para a pessoa, né, com autismo é Sim. Precário. Sim. Precário, ainda falta muito, muito mesmo. E ainda tem aquela visão de as pessoas acharem que o tratamento é só para criança, não é isso, como você disse? Exatamente. E vai deixando o adulto de lado, que é uma outra luta de vocês. Sim, outra luta, gente. Tem ainda essa questão de, aparentemente, né, autista é só criança. Sim. Né? E como eu disse aqui, como é uma condição para toda a vida, todas as faixas etárias precisam desse tratamento, desse cuidado, né? Meu esposo, por exemplo, ele faz o acompanhamento, então é necessário, Sim. né? Não podemos fechar os olhos para essas outras faixas etárias e tem que derrubar esse tabu, né? Antes o autismo era visto só para meninos. Sim. Hoje já temos diagnóstico em várias meninas, por mais que ainda seja assim mais difícil esse diagnóstico em meninas, mas existe, né? Tá cada vez mais presente. Pesquisa recente já aponta que a cada 30 crianças nascidas, uma é diagnosticada com autismo. Sim. Então, assim, é uma questão que tem que ter um olhar aí mais profundo, né? Mais humanitário para esse índice, né? Sim. Às vezes é confundido, agora tudo é autismo, né? A gente escuta muito isso, né? Dentro do preconceito. Sim, ainda tem mas muito não é preconceito. isso, né? O que acontece, assim, que sempre existiu o autista, né? Sim. Só que não tinha conhecimento, não tinha nem mesmo profissional, né? Médico especializado, capacitado para diagnosticar. Como hoje existe esse profissional, então o diagnóstico está chegando, mesmo que tardio, né? Sim. Hoje a gente tem muitos adultos sendo diagnosticados, mas ainda é um tabu, né? Em relação a toda a sociedade. Então a gente também busca muito isso, sabe? A conscientização, né? De levar essa conscientização dentro da igreja. Sim. Tá? A gente faz palestras dentro da igreja, porque a gente tem muitos casos de família que pararam de ir à igreja porque o comportamento do filho incomodava, e aí aquela pessoa que estava ali sendo incomodada, ela não tem esse conhecimento, então gerava ali, né, um mal-estar, e aí a família para de frequentar a igreja, para de frequentar a casa do familiar, porque o preconceito muitas das vezes começa dentro da própria família, né? Então a gente luta por essa conscientização, né, para amenizar esses danos. Eu falo que nunca vai ser confortável 100% um autista conviver na sociedade, mas a gente tenta aí amenizar o impacto. Sim. Você falou algo a respeito do autista, ele quando criança e adulto. Você pode nos falar assim, qual que é uma vez que você tem o esposo e o filho, o que você diferencia no tratamento com eles assim no dia a dia? Qual que você vê assim, a maior dificuldade dos dois? Do adulto, da criança, se tem alguma diferença ou não? Tem, total, gente. Total. Tem. Quando a gente fala de um espectro, a gente fala que um autista é totalmente diferente do outro, embora tenha coisas semelhantes, né? Atitudes, comportamentos semelhantes. Então, meu marido, ele foi diagnosticado vendo muito dele no Gabriel. Sim. E aí ele buscou, eu falei pra ele, você precisa buscar essa ajuda porque eu acho que você é autista. Sim. E aí ele se viu, né, muito no meu filho e buscou esse diagnóstico. Tanto que ele fala assim que foi libertador receber o diagnóstico, e ele usou a frase seguinte para mim, ele fala assim, hoje eu me encontrei, hoje ele fala assim, hoje eu me entendo dos comportamentos que eu tinha. Sim. E que é como se eu não fazia parte do mundo. Hoje eu consigo entender o porquê. Então, assim, é muito diferente porque meu filho ele foi diagnosticado com 1 ano e 10 meses
e a gente já começou com as intervenções. Meu marido passou uma vida sem tratamento. Sim. E os comportamentos vão se acentuando, né? Sim. A pessoa, quando não tem o tratamento, vai ficando mais difícil. Então, ele tem muita questão auditiva, meu marido. Sim. Ele tem dificuldade de entender, né, certas coisas que é dita para ele. Então, tem que ser bem claro. Então, assim, essa comunicação é difícil. Sim. Né? Ele tem o que a gente vê como toque, né? Então ele tem muitas questões, e o Gabriel fica mais fácil porque ele já vem sido moldado, né? Ele já vem sido trabalhado essas questões. Sim. E o Lenine começou a trabalhar isso agora, tardio. Sim. É importante você falar a respeito, né? Quantas e quantas pessoas, né, não sofreram, Muito. né, pensando que era algo de outro mundo, enfim. Se sentiu humilhado, se sentia um erro, né? Sim. O erro é meu, né? E é importante a gente estar falando a respeito para que as pessoas cada dia mais venham se conscientizar, né? Isso. E cuidar, né, realmente do autismo, né? Porque é algo muito importante para que as pessoas saibam, se descubram, né? Como você mesmo disse, para buscar um tratamento e se sentir melhor, como você disse do seu marido. Não é isso? Eu queria perguntar a você, Jana, algumas características assim do autismo. Queria que você falasse, embora você já disse algumas, assim, bem específicas para as pessoas entenderem, né? Quem está nos assistindo, entender realmente, para tentar identificar e ter esse cuidado de não discriminar, uma vez que de forma nenhuma devemos discriminar as pessoas, né? De forma alguma. Mas para que as pessoas identifiquem, assim, eu queria que você falasse algumas características assim do autista, por favor. Tá. Como eu disse, né, o espectro, ele fala de uma condição que não é um padrão, né? Cada autista é diferente do outro. Então, eu vou apontar aqui algumas que eu tenho dentro da minha residência. Sim. E que são, assim, no geral, assim, apontados por várias mães, principalmente as do grupo, né? Sim. O contato visual, eles têm muita dificuldade desse olho no olho. Sim. Eles têm dificuldade com texturas, né? Às vezes incomoda certo tipo de texturas. Eles têm dificuldade com alimentação, então assim, eles vão evitar certos alimentos, né? Porque leva essa textura na boca, então para eles é desconfortáveis, né? Então eles vão evitar socialização. Elas falam assim, as pessoas com autismo não gostam de amizade, não gostam... Não. Elas têm dificuldade de fazer essa mediação, de chegar até o outro, sabe? Mas elas gostam sim de se comunicar, elas têm dificuldade de fazer essa intervenção entre uma e outra pessoa, sabe? Sim. Mas é bom você falar isso, né? Não é que ela não gosta de se comunicar, não, ela a forma... Isso. Entendi. Tem dificuldade de fazer esse primeiro ali contato, sabe? Alguns andam nas pontas do pé, alguns autistas andam na ponta do pé, tem algumas estereotipias. O que são estereotipias? São movimentos repetitivos, ou eles vão estralar os dedos, ou vão fazer leques com as mãos, vão rodar em círculos, gestikular, né, a língua, a boca, sabe? Algum movimento repetitivo. Isso é uma coisa que gera muito bullying na escola. São várias, né? São várias características, mas essas assim são as principais, né? A comunicação, como eu disse, a questão do social, esse contato visual é difícil, é desconfortável, a questão auditiva, então eles têm hipersensibilidade auditiva, então eles vão levar a mão no ouvido quando o cachorro latir, quando uma moto passar, né, acelerando, som muito alto, então muitos usam o abafador, né, para não ser tão incômodo esse processo aí, por exemplo, dentro das escolas, né, que tem sinal, professora. O que acontece é o seguinte, gente, de uma maneira geral, explicando, o nosso cérebro, dito típico, ele funciona assim, ó, todas as vezes que a gente vai fazer uma coisa, por exemplo, eu tô falando aqui, eu vou parar de falar para fazer, varrer a casa, é como se meu cérebro fechasse uma caixinha dentro de mim, fechou. Aí a outra abre para mim varrer a casa. Eu terminei, vou fazer outra coisa, então essa caixinha vai fechar no meu cérebro e a outra vai abrir para mim fazer outra coisa. No autista não acontece assim.
No autista ele vai falar, essa caixa vai abrir, ele vai brincar, essa caixa vai abrir, vai ficando aberta. Sim. Então é o seguinte, ele recebe todos os comandos, todos os impactos de uma vez só. E quando que essas caixas fecham? Quando ele dorme. Então sono é necessário. Muitos autistas têm problema com sono, dificuldade de dormir, um sono agitado, é devido a isso. Então o sono é necessário. Quando ele dorme, essas caixinhas cerebrais vão ir para o lugar. Sim. E aí depois começa tudo novamente. Sim. Ô Jana, eu queria que você falasse a respeito do diagnóstico. Você disse que o seu marido foi descobrir já adulto, né? Isso. Que tinha o autismo. Isso. Mas o diagnóstico, ele pode ser, a pessoa pode, vamos suponhamos, ter o autismo a partir de adulto ou não? É somente quando criança? Não, não se torna autista, se nasce Sim. autista, sabe? Ele só descobriu depois pela falta de conhecimento. Mas nos primeiros meses já dá para identificar, né, alguns pontos. E aí, se for um profissional que entende, ele já vai entrar com uma intervenção que era chamada de intervenção precoce, mas não se fala esse termo de precoce, fala em tempo, né? Quanto antes o diagnóstico, quanto antes a intervenção, mais desenvolvido esse ser vai ser. Sim. Então, nos primeiros meses já pode se identificar, por exemplo, meu filho nunca mamou olhando nos meus olhos. Isso era uma coisa que me incomodava. Eu não sabia que era um sinal de autismo, mas depois vinha a descobrir, né? Sim. Então, assim, os primeiros meses, aí a gente leva no pediatra, a gente já tem né, já vai fazendo essa observação, a gente fala com ele, provavelmente ele vai pedir um parecer do neuropediatra, o neuropediatra ele vai encaminhar para essa equipe multidisciplinar, que é a fono, a terapeuta ocupacional, a psicóloga, para começar essa intervenção, o psiquiatra infantil. Sim. E aí eles vão relatar, né, vão dar relatórios que a gente vai retornar ao neuro para que ele feche ou não um diagnóstico aí de autismo ou qualquer outra síndrome, né? Perfeito. Ô Jana, eu queria que você falasse agora a respeito do seu projeto e que você deixasse um recado aí para o pessoal do CRIA, por favor. Então, gente, o que eu quero falar é a importância, né, de trazer esse tema aqui no programa, a importância do projeto Voo Azul Autismo, que visa aí não só o tratamento, como a conscientização. A primeira vez que se usou o termo autismo foi em 1911, através de um psiquiatra suíço, e hoje nós estamos em 2022 e ainda é um tema pouco abordado, pouco compreendido. Então, assim, a necessidade dessa conscientização, a necessidade que esse projeto tem, né, de conseguir aí os colaboradores. Então, a gente pede aí as empresas, a sociedade que puder colaborar, entre em contato com a gente através do Instagram, Jana Neves 27, Voo Azul, _autismo, e procura saber um pouquinho mais. Eu tenho certeza que ao conhecer, né, essa causa, você com certeza vai querer colaborar, acrescentar aí com o nosso projeto. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa informação, né, que a gente teve aqui, desse conhecimento sobre o autismo, e colabore, né? Espero que você tenha gostado. Deus abençoe vocês. Amém. Até já. Tchauzinho.